Boa noite, pessoal. Retornando então ao nosso intervalo, nosso encontro de hoje, a gente foi justamente conversando a respeito de remuneração, salário, falamos sobre as comissões, falamos sobre adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, falamos que periculosidade é 30% sobre o salário base e a insalubridade é 10, 20 ou 40 sobre o salário mínimo, né? Por isso que, de forma geral, como o salário base é mais alto, vale mais a pena ganhar 20% sobre o salário base, que digamos é 2 mil e pouco, né? 30% sobre 2 mil e pouco, 3 mil, do que ganhar sobre o salário mínimo 40%, por exemplo, tá? Agora, a gente vai conversar sobre o adicional noturno. Vai explicar de quanto que é esse adicional e entender também a partir de que horas, né? Então, ele diz assim, ó, a hora noturna, né, ela é diferente. Ela tem uma redução ali de alguns minutinhos, então, na verdade, a hora noturna, ela dura 52 minutos e 30 segundos. Então, vocês se multiplicarem isso, né, por 8, vão ter ideia, né? Vamos botar aqui, ó. Ó, 52,5 vezes 8, né? Divide por 60. 7 horas, tá? Então, ele é como se fosse 8 horas, só que, na verdade, são 7, né? Horas relógio, né? Horas relógio, tá? Então, volta mouse. A hora noturna não dura 60 minutos, mas apenas 52 minutos e 30 segundos. O adicional noturno é de 20% para o urbano. E para o rural é de 25%. Então, assim, a pessoa trabalhou no período noturno, quem trabalha, por exemplo, de recepcionista noturno, pega o horário depois das 22 horas, ele tem que ganhar um adicional de 20% a mais, tá? A gente vai ver nos exemplos ali os cálculos, como é que funciona. E do rural, eu tenho também duas situações. Quem trabalha na lavoura e quem trabalha na pecuária. Então, na pecuária, o horário noturno, né, que nem diz que os bichinhos acordam mais cedo, é das 20 às 4 horas da manhã. E quem trabalha na lavoura, o adicional noturno é das 21 às 5, tá? Bem interessante ali para saber, né? Então, ó, além do empregado rural, não terão direito à hora noturna reduzida. Então, o que acontece? O urbano tem a hora noturna reduzida, a gente viu, e ele tem o percentual de 20. O rural, ele não tem a hora dele é normal, ó, não tem direito a essa redução, tá? Então, ele diz assim, ó, além do rural, né, quem trabalha, ó, o trabalhador portuário, o trabalhador noturno dos que trabalham em exploração de petróleo, perfuração, produção, refinação de petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica, transporte de petróleo e os derivados, beleza? Então, a gente viu de quanto que é o percentual e viu que tem distinção entre o urbano e o rural. Além do empregado urbano, terão direito à hora noturna reduzida os vigias e os que trabalham em regime de turnos ininterruptos de revezamento. A gente vai explicar, acho que no material depois ele fala o que é o revezamento. Sobre a extensão da hora noturna, sobre a diurna, o empregado, quando cumpre integralmente e prorrogada esta, o horário noturno se estende o labor, né? Terá direito às vantagens do trabalho noturno também sobre a extensão. Desculpa que a minha leitura foi péssima, tinha um hífen ali, mas a ideia é o seguinte, se a pessoa trabalha, né, e ele estende o seu labor, ele terá direito às vantagens do trabalho noturno também sobre a extensão. Então, assim, ó, a pessoa faz o horário noturno, urbano, das 22 às 5, aí ele faz uma hora extra, tá? Esse adicional vai computar também, tá? Não é assim, agora virou dia. Não, porque ele vem do turno, né? Ele vem trabalhando já a noite toda. Então, ele vai ter esse adicional também sobre as horas diurnas. É isso que ele está querendo dizer. Tá? Então, assim, ó, vale dizer, o empregado trabalhou das 22 às 7, ó, ou seja, cumpriu integralmente o horário noturno e estendeu sobre o diurno, né? Então, ele diz, ó, essa irradiação passa a não ser aplicada no empregado... beleza. Aí ele diz, ó, essa extensão também será considerada como trabalho noturno, seja para o cômputo da hora noturna, seja para a incidência do adicional.
Beleza. E aqui ele fala, ó, que essa irradiação, ela passa a não ser aplicada ao empregado que faz a jornada 12 por 36. Então, assim, ó, aquele que trabalha 12 horas, aí ele folga, né, um dia e meio, 36, 12 horas por 36, aí não, tá? Aí não vale. Mas, que nem a gente viu no outro, ele sim, né? Beleza. Adicional de hora extra. A remuneração da hora extra será de no mínimo 50% superior à hora normal. É importante ressaltar que as horas extras, né, possuem natureza salarial, né? E daí aqui tem o seguinte, que eu fiz questão de deixar para vocês. Quando se discute, e aliás, deixa eu comentar uma coisa com vocês também, isso é importante, né, para vocês que estão pegando a prática. Quando você tem uma sentença trabalhista, ela tem dois momentos. Na maioria dos casos, vocês vão ver, vai chegar um momento que daqui a pouco vai ser tudo conforme a nova lei, né? Mas é assim, ó, eu tenho a situação do intervalo intrajornada, né? Então, aquele horário do almoço, né? Então, o que acontece? O intervalo intrajornada, ele também era entendido como verba salarial. Só que daí teve a reforma trabalhista. A reforma trabalhista disse assim, hora extra é natureza salarial. Agora, aquele intervalo do almoço que a pessoa deveria ter recebido, né, como deveria ter descansado, mas ela trabalhou, numa reclamatória trabalhista, o cara diz assim, olha, ele não gozava do intervalo corretamente e ele deve receber como se fosse uma hora extra, né, as horas extras a mais. A legislação mudou para dizer sim, ele tem direito? Tem direito. Só que essas horas, elas não são consideradas mais como horas extras, né? Elas não possuem a natureza salarial. A natureza salarial significaria que teria os reflexos. Essa hora extra ia influenciar para fins do cálculo das férias, vai subir o valor das férias, subiria, né, o valor do 13º para tudo, né? Aumentaria também a questão do FGTS, de tudo, né? Tudo subiria. Agora, com a reforma trabalhista, esse intervalo que foi suprimido, ele recebe como verba indenizatória, ou seja, é como o cara ganha uma indenização. Ó, vai ter que pagar essa hora? Beleza, paga com adicional, tudo direitinho. Só que você não vai ter esse valor para cálculo das férias, do 13º, entenderam? Tá? E também tem uma outra coisa, que ele diz assim, ó, apenas do período suprimido, com acréscimo dos 50% sobre o valor da remuneração, né? A legislação trabalhista, ela é vista, assim, pelo empregador, né, ou pelas pessoas, assim, às vezes com um receio bem grande, né? Como assim, professor? Quando eu estava na graduação, a gente estudava, o empregador tinha que dar o intervalo de 1 hora. Ele deu um intervalo de 50 minutos, suprimiu 10 minutos. Quanto que o empregado tem para receber? 1 hora extra. Aí fala assim, mas professor, o professor não sabe fazer cálculo? O cara descansou 50 minutos. Ele foi trabalhar 10 minutinhos antes. Por que ele ganha? Ganha, né? A legislação não, os magistrados, tem toda, né? Era no sentido do seguinte, cara, suprimiu o intervalo, aquele intervalo do almoço é sagrado, né? Tem que ser no mínimo 1 hora, ele pagava o equivalente a 1 hora extra. Aí vem a reforma trabalhista e disse assim, não. Isso é verba indenizatória e vai pagar somente sobre o intervalo suprimido. O que acontece? Pode acontecer situações, e vocês vão ver, inclusive, na própria petição inicial, que o advogado coloca, que ele coloca parte das horas extras, né, se for do intervalo intrajornada, como sendo salarial, verba salarial, e uma parte como sendo indenizatória. Então, quando chegar na sentença, vocês vão ter uma parte que é salarial, antes da reforma, e a outra parte indenizatória, né? 2017,
Daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente já está chegando no prazo prescricional de 5 anos, vai chegar a situações que daqui a pouco a gente nem vai mais falar do que era, né? Já está ficando mais longe, a gente já está em 2021, tá? Mas por enquanto vocês podem pegar, ou vocês podem pegar uma situação que for indo em grau de recurso, né? E ela vai voltar ali antes da reforma também. Mas a legislação, ou a Justiça do Trabalho, perdão, a Justiça do Trabalho ela é bem rápida, né? Então você não tem processos antigos ali que vocês teriam a questão dos cálculos. Os processos antigos que nós temos na Justiça do Trabalho, eles são situações onde a reclamada não tinha bens, não tinha patrimônio, você não consegue cobrar. Então, assim, já teve sentença e estão buscando os bens. Então, é o caso mais de atualização, mas a sentença, o cálculo da sentença, ou o cálculo depois do recurso, isso aí já aconteceu, mas a gente está no cumprimento, né, da sentença. Beleza, salário in natura ou salário utilidade. Além do pagamento em dinheiro, o pagamento em dinheiro nunca pode ser inferior a 30%, também compreende como salário básico, para todos os efeitos legais, a habitação, o vestuário ou outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Tá? Então, faz parte, tá? Em nenhum caso será permitido pagamento em cigarros, bebidas alcoólicas ou drogas, né? Então, assim, o cara tem um bar, alguma coisa assim, vai fazer o pagamento com cigarro, não pode. É uma empresa, por exemplo, Blumenau, a gente tinha, né, a Souza Cruz, né? Ela pode fazer o pagamento da cigarro? Não, tá? Beleza. Salário in natura, salário utilidade, ainda o salário em regra é pago em dinheiro, mas existe a possibilidade do pagamento ser feito em bens diversos. Esses bens pode ser transporte, pode ser roupa, pode ser habitação, e outros que sirvam à manutenção do trabalhador e de sua família, né? Aquela situação que o cara fala assim, ó, vou te dar tanto, né, em dinheiro, e daí consigo, né, te dou a habitação, não vai se incomodar, então faz parte do salário in natura. Determina o parágrafo 2º do artigo 457, que as importâncias, ainda que habituais, paga a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagens, prêmios e abonos. Aqui, o que acontece? Ó? Aqui ele vai trazer, né, o que não constitui, tá? Então, o que acontece? Em alguns momentos, o empresário, vocês colocam no papel do empresário e até do empregado, né? Você tem uma carga tributária bem alta, né? E questão dos tributos e tudo mais. E daí, um caminho foi o seguinte, o cara disse assim, não, mas eu quero te ajudar, mas pense tipo no auxílio alimentação, aquele cartão do auxílio alimentação, que a gente tem muitas pessoas que trabalham no banco, e daí a pessoa recebe, né? Auxílio alimentação, auxílio refeição. Se você for olhar, ele não está lá na sua folha de pagamento, né? Só que é uma forma que a empresa consegue te pagar e sem ela ter todo o INSS em cima do valor. Então, aqui a legislação ela vai dizer o seguinte, ó, aquela ajuda de custo, porque às vezes o cara tem que se deslocar, vai ter uma ajuda ali para... O cara é tipo vendedor, daí ele ganha um adicional ali para um gasto de combustível, né? Um auxílio alimentação, só que não pode ser pago em dinheiro, tá? Diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração e não se incorporam ao contrato de trabalho e não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário, tá? Então, assim, ó, a pessoa recebe, né? Aquela ajuda de custo para poder fazer uma viagem para captar novos clientes, por exemplo, né? Ou recebe auxílio alimentação, isso ali não vai ter todos os encargos previdenciários, tá? Só para vocês entenderem. Mas assim, o cara tem um veículo lá, ou a moradia faz parte? Por quê? Porque você pensa o seguinte, o cara chega e te fala assim, ó, queres trabalhar aqui em Balneário Camboriú? O cara fala que aceito, aí o cara fala, quanto é que você, né, como é que é? Aí acerta a remuneração, beleza? Vou fazer um caso hipotético aqui. Digamos que a pessoa falasse assim, a remuneração é 8 mil. Aí o cara fala, poxa, 8 mil eu não consigo fazer, mas tu vai gastar uns 3.500 aqui só de aluguel. Vamos fazer o seguinte, eu te dou a moradia
e eu te pago 5. Entendeu? Então, assim, não seria 8. Não seria um salário in natura. Tá? Faz parte, né? Então, a gente dá para ver que é uma verba salarial, né? Entenderam o que é a ideia do salário in natura? É o cara fala assim, não, vou fazer o seguinte, tu vai ter que gastar com o carro, eu vou fazer o seguinte, eu vou te deixar um carro, em vez de ter que gastar com aluguel e coisa e tal, e daí tu trabalha. Então, é uma parte do pagamento que o cara recebe, né, em outros bens que não dinheiro, tá? Lembrando que ele sempre tem que receber no mínimo 30% em dinheiro, tá? Beleza. Parcelas, então, não salariais, já que a gente no finalzinho estava falando ali do que eram as parcelas não salariais. Ajudas de custo, diárias de viagem, participação nos lucros, gorjetas. Aí diz assim, ó, a gorjeta tem natureza remuneratória e não salarial, pois não é salário, né, no sentido estrito, já que não sai do patrimônio do patrão. Quem paga a gorjeta é o cliente, né? Mantendo natureza híbrida para fins de repercussão. Apesar de não possuírem natureza salarial, as gorjetas vêm recebendo tratamento especial da jurisprudência, pois, apesar de não servirem de base para as parcelas do aviso prévio, do adicional noturno, das horas extras, do repouso semanal remunerado, elas servem para FGTS, elas servem para INSS, 13º e férias. Prêmios ou bônus, né? Aliás, porque senão o cara nunca vai querer pegar, né? Enfim, prêmios ou bônus, vale cultura, intervalos intrajornadas não concedidos, porque a gente viu que é natureza indenizatória, auxílio alimentação, salário maternidade, esse benefício previdenciário, e verbas de representação e outras parcelas indenizatórias. Aí aqui, ó, eu deixei bem bonitinho para vocês verem o que são as parcelas não salariais, ó. Então tá lá, ajuda de custo, diárias, gorjetas, agricultura, intervalos não concedidos. Compensação e descontos. Em razão de seu caráter alimentar, o salário goza de proteção constitucional, sendo contemplada a intangibilidade do mesmo no artigo 7º, inciso 4 da Constituição. A lei proíbe descontos aleatórios, né? Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto no salário do empregado, salvo quando esse resultar de adiantamentos de dispositivos de lei ou de contrato coletivo. Então, se for um adiantamento, sim, né? É importante destacar que, a partir da reforma trabalhista, o desconto da contribuição sindical está condicionado a uma autorização prévia expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato, né, e correspondente ao valor de um dia de trabalho do empregado. Aí aqui tem a questão que talvez já estava coçando vocês, né? Que é a questão assim, tá, mas se o empregado, lembra do manobrista que eu falei que bate o carro? Em caso de dano causado pelo empregado, deve ser avaliado se foi decorrente de uma ação culposa ou dolosa do emprego, beleza? Ó, no caso do dano causado ao empregador decorrente de ação culposa praticado pelo empregado, o desconto só será lícito desde que o empregado tenha acordado com o empregador a possibilidade de desconto. Senhores, quero adiantar o seguinte, né? Deem uma olhada no contrato de trabalho de vocês. Todo contrato de trabalho, acho muito difícil um que não tenha, ele vai ter no contrato de trabalho dizendo que você autoriza o desconto. Tá? Podem dar uma olhada, né? Às vezes o cara trabalha de qualquer outra coisa. Sabe aqueles contratos, assim, que o pessoal brinca, assim, tipo... Aqueles formulários já pré-impressos, ele vai dizer que autoriza o desconto. Aquele que você compra, assim, como se estivesse num bloquinho, assim, sabe? Como se fosse num bloquinho, aqui ele já vai dizer, tá? Mesmo que a anuência tenha sido, né, tenha se dado na oportunidade de admissão com a assinatura do contrato de trabalho, tá? Aqui, ó, não é necessária a autorização do empregado para que o empregador realize o desconto, assim está disposto, né? Tratando-se de descontos salariais efetuados pelo empregador para integrar o empregado em planos de assistência odontológica, médico-hospitalar, de seguro, de previdência, ou de cooperativa, cultural, não sei o quê,
não afrontam esse disposto, tá? Então, assim, é possível lá ele fazer, né? Os descontos efetuados na remuneração mensal do empregado não podem ser superiores a 70% do salário base percebido pelo empregado. Aí aqui ele diz, ó, a respeito dos descontos, ó. Aqui, vamos ver, são autorizados por lei, que isso é interessante. Vale transporte. Qual que é o percentual do vale transporte, né? Até 6% do salário básico dele, né? Então, assim, ó, dependendo quanto for a remuneração, você joga lá o cálculo lá, uma parte quem vai acabar arcando com o gasto do transporte é o empregador, né? Por quê? Porque o empregado vai pagar até o percentual de 6% sobre o salário dele, tá? Para o trabalhador urbano é autorizado por desconto para habitação, 25%, alimentação 20%, né? Trabalhador rural, habitação 20% e alimentação 25%, base salário mínimo. Aí ele tem aqui a questão da compensação e dos descontos. Beleza, ó. Aqui é um quadro que vai falar a respeito, ó, condição, periculosidade, 30% sobre o salário base. Insalubridade, pode ser 10, 20 ou 40, ficou bem legal para fixar, né? Sobre o salário mínimo. Transferência, 25. Adicional noturno, 20 urbano, 25 rural. Horas extras, no mínimo de 50. Hora de serviço doméstico em viagem, acho que eu acabei pulando ali na hora de comentar. Hora de serviço doméstico em viagem, 25%, né? Superior ao valor do salário de hora normal. E daí a gente já vai para umas continhas, eu acabei até demorando bastante. Ó, senhores, aqui vocês conseguem ver uma folha de pagamento. Então, o que ela traz? Ó? Ela traz ali a remuneração dele, e daí... Ó, deixa eu mostrar um negócio. Desculpa. O que acontece, né? Você tem uma folha de pagamento, só que essa folha de pagamento é uma folha de pagamento antiga, né? Então, assim, ó, hoje em dia tem o Google, né? O Google faz assim, ó, salário mínimo, tabela. Você consegue ver, ó, vou abrir aqui o primeiro aqui, tá? Você consegue ver quanto que era o salário mínimo ao longo do tempo. Ó, em 2021, 1.100. 2020, 1.045. Né? 2019, aí, né? Ó, 2011, aqui tem o mês, né? Ó, 2011 teve duas alterações, ó, em janeiro e em março, né? Que diz a vigência a partir de quando, né? Aí até tem o teto, né? Tem quando a gente digita no Google, às vezes aparece outros sites, né? Esse aqui nem é o que eu sempre vejo, mas enfim. Foi o primeiro que apareceu, dá para visualizar. Então vamos ver a primeira questão que a gente tinha aqui. Deixa eu minimizar aqui. E ele traz assim, ó, adicional de insalubridade, né? E quanto que é o salário base? Meu Deus. O salário base é o quê? 805 que vocês estão lendo ali? Deixa eu ver. Com certeza 805, né? Porque isso é coisa. O que acontece? O adicional de insalubridade, que nem nós conversamos, né? O adicional de insalubridade, ele é sobre o salário mínimo. E aqui, o ano referência, olha aqui, ó, referente mês, janeiro de 2014. Vamos clicar aqui no nosso material, aqui, ó. Janeiro de 2014. 2014, janeiro, 724. Beleza? Então, vamos pegar nossa calculadora. Como é que é a insalubridade? 724 vezes, né? Vamos botar aqui os percentuais, que a gente consegue ver pelos percentuais, vezes 20%. 144,80. 724 vezes 20%. Ó, 144,80. Tá aí, ó, o adicional de salubridade. Beleza? Né? Não é 10%, porque 724 daria 72,4, e também não é 40%. Horas extras. Vamos ver aqui, ó. 805, eu acho que é 805 que está mostrando ali, né? Aí ele diz ali, ó, referência, ó, 30, né? 30 dias, deve fazer 220 horas? Vamos ver. Vezes 2, 6. R$7. 10,5, 10,30, vamos botar aqui. Não, fiz errado aí.
tá? Mas aqui a gente consegue ter uma ideia, uma tecla que eu apertei, não apertei direito ali. A gente consegue ver ali a respeito dos salários. Então, eu trouxe aqui a folha de pagamento, que às vezes não é tão comum, né? Ó, esse exemplo aqui, ó, competência 2/2014. A gente acabou de ver que a insalubridade no mês de janeiro de 2014 era 724. Então, olha só quanto é que ele ganha. Olha a remuneração dele. E ele tem insalubridade. Só que olha quanto que é insalubridade. A gente acabou de calcular, na verdade, né? É porque aqui ele arredondou, ó, né? Mas a gente tinha acabado de calcular e tinha dado o valor, que era... Mouse. Que era R$ 724 vezes 20%. Então, é sobre o salário mínimo. O salário mínimo era R$ 700. Ele ganhava 1.771. Beleza. Vamos ver o adicional noturno. Vou botar aqui a calculadora. Adicional noturno, 1.771,37. Lembram? Aqui a gente, né, não disse se ele é urbano ou rural, né? Vamos considerar, tudo indica que parece ser urbano, né? Vezes 0,20. 354,27, ó. Tá bem certinho, fechou, viu, ó? Ó, tem subsídio esposa, né? Troco do mês, porque ele arredondou. O INSS mudou, né? A gente teve a questão com essa reforma da Previdência. Depois, em 2020, ali, os percentuais ali, ele vai de 7,5% e ele vai subindo, ele ultrapassa os 11%. A gente vai ver isso até, podemos ver isso mais adiante. A gente chegou numa... Se for necessário. Aliás, vai ser necessário quando for fazer aquele cálculo de rescisão. Ó, outra situação. Insalubridade, né? Sobre horas normais. A remuneração dele era bem mais alta, né? Só que a insalubridade era, né, sobre o valor referente 4/2015. Aí o que você faz, né? Vai ali na tabela e vê quanto é que era. Em 2015, salário 788. Né? Desculpa, saí fora aqui da tela onde eu queria. Beleza. Né? Aqui outra situação, ó, horas extras. Vamos dar uma olhada nesse aqui, ó. Olha, ó, esse aqui, vou pedir para que vocês prestem bastante atenção. Quanto que é o salário dele? R$ 1.891,56, beleza? Vamos botar a calculadora aqui. Quanto que é as horas extras? Horas extras com 50%. Referência, ele faz 220 horas, né? Porque a gente tem que ver a questão da jornada de trabalho. Então, olha só, 1.891,56, né? Dividido por 220. A hora dele é 8,50. Adicional de 50%. Está escrito? Deixa eu botar a minha seta para cá. Ó, está escrito aqui, ó, 50% vezes, deixa eu ver se eu já botei, vezes 1,5. Vai dar R$12 a hora, 12,89. Quantas horas extras ele fez? 40. Vezes 40. Legal? 515,88. Agora vejam. O cálculo da periculosidade é sobre o salário dele, né? Então, como é que foi feito o cálculo aqui do salário dessa folha aqui de pagamento? Eles consideraram, para vocês verem, eles consideraram 1.891,56, somaram 515,88, deu 2.407, e desse 2.407 eles aplicaram os 30%. Tá? Então, para vocês verem como é que é e como é mais interessante, né, o adicional de periculosidade, tá? Legal, trouxe algumas folhinhas de pagamento para que vocês dessem uma olhada, né? A gente trouxe algumas questões também. O que eu vou trazer para vocês agora é algumas questões, acabei me estendendo mais do que eu imaginava, né? Eu vou trazer algumas questões para que vocês respondam, mas vai dar tempo, vai dar tempo. Vou trazer algumas questões. Vou pedir para que vocês acessem o Sala de Aula. Lá vai ter 10 questões, sendo que são, acho que umas 6 de assinalar, bem rapidinho de assinalar, e umas 3 ou 4 questões bem simplesinhas que ela fala sobre insalubridade, adicional noturno, também bem tranquilo para responder, tá?
Vou pedir para que vocês façam, e daí a gente retorna às 9h40. Às 9h40 eu vou fazer a correção com... 9h45, não, 9h40 a gente faz a correção das questões, tá bom? Pra gente finalizar ainda hoje, o que vocês acham? Acho que é uma boa, né? Tá bom, vou parar a gravação por aqui e vou postar as questões.